Olá pessoal, tudo bem? Você chegou no primeiro episódio da série Transformando Erros Tributários em Verdadeiras Oportunidades de Lucro. Sim, a gente da SBF Contabilidade resolveu trazer esse conteúdo e dividir em série, porque a gente entende que esse conteúdo vai ser impactante para a sua empresa. A gente entende que os empresários de hoje em dia não conseguem entender como funciona e quais são as oportunidades reais do seu negócio. O que a gente conseguiu trazer nesse conteúdo? A gente vai tentar que você entenda, é importante que você entenda, nós somos profissionais, especialistas, mas se você não entender o seu negócio, você não vai conseguir criticar, você não vai conseguir avançar. Então aqui nesse conteúdo, a gente quer que você, que é empresário, entenda um pouco como funciona e como você pode transformar erros que você está cometendo tributário em verdadeiras oportunidades de gerar dinheiro no seu negócio. Vamos lá para o conteúdo. Nesse primeiro episódio que a gente está trazendo aqui, a gente vai falar de um tema muito... Primeiro você precisa entender quais são os fundamentos do planejamento tributário. Tá? O que é um planejamento tributário? Planejamento tributário é quando você tenta entrar dentro da sua empresa e a partir disso apresentar conceitos essenciais para que você, empresário, consiga tomar a melhor estratégia tributária para o seu negócio. Tá? Então, o que a gente vai trazer nesse conteúdo? Quais são os tópicos que a gente vai abordar? O que é o planejamento tributário, as estratégias legais para otimizar a sua empresa de forma fiscal e empresarial. Você precisa entender a sua estratégia, tá? Isso é muito importante. Principais tributos no Brasil, você precisa entender o conceito desses tributos. Diferenças cruciais entre o que é sonegação, elisão fiscal e planejamento tributário legítimo. A gente vai tratar de erros comuns na gestão fiscal, a importância da contabilidade na sua empresa, por que você precisa ter um contador e os casos que a gente já teve de sucessos aqui. Tá? Então, o que é planejamento tributário? Planejamento tributário vai além de simplesmente pagar o que é devido. É uma estratégia que visa reduzir legalmente a sua carga tributária de imposto. O que isso significa? Que é você planejar, você entender a sua empresa, você pegar o seu faturamento, tentar projetar a sua carga tributária e a partir daí encontrar soluções que possam impactar o seu negócio. Tá? Então o que seria um planejamento? Planejar é você projetar. Tá? Então a gente vai projetar o seu negócio e a partir do futuro, 12 meses para frente, geralmente é isso utilizado, encontrar quanto seria a sua tributação, entender se aquela tributação faz sentido para você ou não. Tá? Então, para isso acontecer, a gente que é profissional, a gente precisa entender qual é a sua estratégia. Sim, entender sua estratégia é importante porque a gente capta ali na nossa conversa que a gente tem qual o objetivo do seu negócio, como funciona a sua operação, como é a sua estrutura financeira e qual o impacto tributário que você está tendo hoje com o que você escolheu como regime de tributação. Então, por exemplo, se você hoje fala para mim que não, Bruno, eu quero avançar para São Paulo, Rio e tal, eu quero comprar mercadorias, eu quero vender mercadorias, eu quero prestar serviço e vender mercadoria, muda toda a estratégia e todo o planejamento tributário que a gente pode te oferecer. Então a gente já viu muitos erros acontecendo, tá, em casos que eu já trabalhei, em que se fez um planejamento, a gente abriu champanhe e aí depois o diretor quis vender a empresa e não podia vender a empresa porque estava dentro de um subsídio fiscal, porque não se comunicou, não se comunicou com o profissional do que ele pretenderia fazer. Então até se você quer ter equity na sua empresa, se você quer ter sua empresa e vender, então isso é muito determinante ali qual é o tipo de tributação que você pode ter. Então se a gente não entender a sua estratégia como cliente, fica muito difícil a gente
ser assertivo nas escolhas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os tributos no Brasil hoje, né? A gente está meados de iniciar a reforma tributária, mas ainda tem um tempo de transição. Então hoje a gente tem tributos federais PIS, COFINS, IR e contribuição social, IPI e INSS. São os tributos federais. INSS sobre folha, IRPJ e contribuição social é sobre o lucro, PIS e COFINS é sobre o seu faturamento. E a gente tem os tributos estaduais, que são ICMS. Aqui eu trouxe IPVA e tal, que é específico de carro, mas para sua empresa seria a parte de ICMS. E o municipal, que é o ISS. IPTU e ITBI é sobre patrimônio. Então, é muito importante você entender que hoje nesses tributos, eles são totalmente individuais, e com a reforma tributária a gente vai ter 2 tributos apenas, que é o federal e que é o municipal e o estadual. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quais são as diferenças cruciais entre sonegação, elisão e planejamento tributário? Sonegação é uma prática ilegal que consiste na ocultação de informações, adulteração de dados, com o objetivo de pagar menos tributos, ou então não pagar porque você basicamente não declara. Então, se você tem uma receita que não tributa, você está cometendo uma sonegação fiscal. Eu não preciso nem dizer aqui quais são os riscos que você tem por sonegar. Inclusive, se é crime, você pode ser preso. O que é elisão fiscal? É usar a estratégia em lacunas na legislação para minimizar sua carga tributária. Embora seja uma prática legal, pode ser contestado. Então, isso aí é quando você cria uma estratégia e que não está muito bem regulamentada e que o governo pode te autuar, te multar ou querer saber mais e glosar esse teu planejamento tributário. E aí tem o planejamento tributário, que é a estratégia legal que as empresas têm de, dentro das regras tributárias do país, pagar menos impostos. Então, isso é o que a gente entende que é o início de tudo, por isso que o nosso primeiro episódio hoje a gente está trazendo sobre planejamento tributário. E o que a gente tem hoje? Isso é muito importante você saber. Quais são os erros comuns na gestão fiscal? O que isso impacta na sua empresa? O que isso impacta no seu planejamento tributário? As empresas hoje têm uma desorganização fiscal muito grande, tá? O que é uma desorganização fiscal? Ela, por exemplo, às vezes não recebe, ela pega documentos, não recebe ela dentro do prazo. Aí na hora de você ter uma retenção ou não ter retenção, você acaba pagando multa e juros. Então, a organização fiscal da sua empresa é muito importante. E por isso que uma contabilidade onde vai olhar para o seu processo, que aqui da SBF a gente faz isso, é fundamental para você ter assertividade nisso, tá? E também existe muito erro que a gente pega no dia a dia, que é sobre regime tributário inadequado. O que a gente pega aqui de empresas que estão no regime que pagam mais impostos sem necessidade, a gente não tem nem como mensurar, né? Então, o erro fiscal, você está no regime tributário errado, ele é um erro muito comum, infelizmente, dentro das empresas, e que se impacta diretamente no planejamento. E no final você acaba tendo uma documentação irregular, você emite uma nota irregular, você fica factível ali a multas devido a esses erros tributários que você tem. E por que você precisa escolher por que você precisa escolher uma contabilidade especializada? Vamos lá. Quando você tem duas empresas, quando você tem uma empresa, no caso, você muitas vezes, por exemplo, se você é prestador de serviço e você emite nota, você vende produtos também, isso é muito comum. As empresas vão lá, não vou emitir nota de serviço inteiro. Por exemplo, a gente pegou uma escola que emitia tudo como nota de serviço e a gente começou a emitir ali como venda de livro, uniforme.
Isso acabou gerando um impacto tributário para ele, reduziu a alíquota de 12% para 7, 8% efetivo. Isso foi impactante financeiramente para eles. Então, assim, você ter uma contabilidade especializada, ele vai te trazer oportunidades aonde você vai economizar. E aqui na SBF Contabilidade, a gente tem esse princípio de cuidar do seu bolso, de cuidar da sua... de entender que para a gente ficar feliz e ter uma realização profissional, é importante para a gente você ter uma economia tributária e a gente se pagar com a economia que a gente gera. É todo negócio que pode gerar isso? Não. Nem todo negócio pode gerar redução, né, sendo bem sincero. Mas tem muitos deles, a gente consegue ser assertivo e a gente consegue através... Porque no mínimo, quando você faz um planejamento tributário alinhado com planejamento financeiro, você tem que entender o que é um planejamento tributário. É você projetar 12 meses do seu faturamento. E ali você entender quanto você vai pagar de imposto. O que é um planejamento financeiro? É você projetar os seus gastos também. E ali você projeta um lucro, né? E ali, quando você faz isso, você consegue fazer um orçamento, você consegue fazer um comparativo, você consegue ter uma ideia estratégica da sua empresa. Ah, mas a minha empresa é pequena, mas é importante você ter. Porque mesmo que você fature 10, 15 mil, qual o momento necessário de você investir num sistema? Se você não projetar isso daqui a 12 meses, você não vai conseguir saber. Então, mesmo que às vezes o teu negócio não traga ganho tributário, você fazer um planejamento, ele é importante você entender quanto te sobra de lucro e que hora você pode fazer certo tipo de investimento. Então isso é muito importante e impactante para o seu negócio. E aqui a gente vai falar, para finalizar, um pouquinho dos nossos casos que a gente teve de sucesso sobre planejamento tributário. A gente já operou numa empresa de tecnologia, onde a gente fez a migração do Simples para o lucro real, tá? Porque a gente entendeu ali que com a despesa a gente poderia gerar oportunidade. Não é sempre que você precisa ter... não é sempre que você consegue fazer isso, tá? De você estar no lucro real, presumindo isso, a gente vai trazer em outros episódios, né? Como isso pode ser feito, tá? Mas a gente já teve diversos casos, como esse que eu te falei da escola, que, enfim, no DAS lá foi em torno de 5, 6 mil de economia. A gente já trabalhou numa empresa onde a gente migrou ela para São Paulo, num lugar onde tributariamente o ISS é 2%, ela faturava em torno de 3 milhões. Você bota aí 3% de 3 milhões para você ver quanto gerou de economia. A gente fez a pejotização dos funcionários. Ah, mas tem risco trabalhista? Tem, mas se você souber fazer de forma assertiva, você consegue fazer diminuindo esses riscos. A gente vai entender um pouquinho mais como fazer. Mas isso aí a gente conseguiu terceirizar, pejotizar, e gerou crédito de PIS e COFINS. Uma economia ali de torno, sei lá, muito grande que a gente conseguiu trazer para o cliente. Então, esses casos que a gente tem é real, tá? Ninguém aqui tá mentindo, exagerando. E a gente nos orgulha muito, porque às vezes no dia a dia, por a gente estar no dia a dia, ser uma contabilidade muito próxima, com atendimento muito personalizado, a gente consegue entender, às vezes, a necessidade do cliente de abrir outro CNPJ, porque ele tem duas atividades, isso é muito comum também. Ele tem atividade de prestação de serviço de suporte e consultoria, então a gente orienta a abrir duas empresas que gera, inclusive, muita economia. Claro que isso aí tem todo um caminho passo a passo para seguir, tá bom? E a gente tá deixando aí o nosso contato, se você quiser falar conosco, esse primeiro episódio que a gente trouxe da série. A gente está muito feliz por fazer essa série, porque a gente não visa somente lucro, a gente visa que o empreendedor tenha consciência do seu negócio,
entenda o seu crescimento e a gente ajudar você a economizar, a gente está trazendo um bem para a sociedade como um todo e para a sua empresa, impactando a sua família, impactando funcionários, e esse é o nosso legado que a gente quer deixar, tá bom? Tá aqui embaixo os nossos contatos, o meu telefone direto se você quiser marcar uma consultoria comigo. A gente não cobra nada nessa troca de informações ali inicial, se você quiser conversar comigo e tal, tirar algumas dúvidas, não tem problema, tá bom? Está aqui o meu contato, você vai falar diretamente comigo, tá bom? Fica com Deus aí, muito obrigado, grande abraço e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, muito importante pra gente trazer esses conteúdos cada vez mais enriquecedores para o seu negócio, impactando a sua vida. Grande abraço, tchau, tchau.